Julia Quinn, História de um Grande Amor, Trilogia Bevelstock, Livro 1, Editora Arqueiro. Capítulo 10. 2 dias depois, Tanner ainda estava em uma espécie de torpor. Miranda não tinha tentado falar com ele novamente, nem sequer se aproximaram, mas de vez em quando ela o flagrava, encarando-a com uma expressão insondável. Sabia que ele estava atordoado porque, quando encarava de volta, faltava a ele a presença de espírito de desviar o rosto. Então, ele simplesmente a encarava um pouco mais, piscava, atônito, e ia embora. Miranda sempre ficava na esperança de que pelo menos uma vez ele a sentisse. Ainda assim, durante a maior parte do fim de semana, conseguiram a proeza de nunca estar no mesmo lugar. Se Tanner ia cavalgar, Miranda explorava a orangerine. Se Miranda caminhava pelos jardins, Tanner jogava cartas. Tudo muito civilizado, muito adulto. E Miranda pensara mais de uma vez, muito infeliz. Não se viam nem durante as refeições. Lady Chester orgulhava-se muito de suas habilidades como casamenteira, e como ninguém jamais imaginaria que Tanner e Miranda pudessem se envolver, ela nunca os colocava lado a lado. Tanner estava sempre cercado de uma revoada de jovens bonitos, enquanto Miranda quase sempre se via relegada à companhia de viúvos grisalhos. Lady Chester, pelo visto, não dava muito crédito à habilidade dela de fisgar um bom partido. Olivia, por outro lado, sempre ficava ao lado de 3 homens bonitos e ricos, uma à direita, uma à esquerda e uma à sua frente. Miranda aprendeu um bocado sobre remédios caseiros para a gota. Contudo, Lady Chester deixara ao acaso os pares de um dos eventos da agenda, que era a caça anual de tesouro. Os convidados deveriam participar das buscas em duplas, e já que o objetivo de todos ali presentes era se casar ou amigar, dependendo, é claro, do estado civil de cada equipe teria um homem e uma mulher. Lady Chester escrevera o nome de todos em tiras de papéis, colocando os das damas em um saco e os dos cavalheiros em outro. Naquele exato momento, ela realizava o sorteio. Miranda estava nauseada. Sir Anthony Waitful e... Lady Chester enfiou a mão na outra bolsa. Lady Rutland. Miranda, que nem sequer havia percebido que prendia a respiração, exalou profundamente. Queria mais do que tudo ser o par de Tanner, e também não ser. Pobre mamãe, murmurou Olivia no ouvido dela. Sir Anthony Waitful é um tapado. Ele vai ter que fazer todo o trabalho sozinho. Miranda levou os dedos aos lábios. Não quero ouvir. Sir William Fitzgerald e Senhorita Charlotte Cletch. Quem você quer que seja sua dupla? Perguntou Olivia. Miranda deu de ombros. Se não fosse Tanner, não importava nem um pouco. Lord Tanner e... O coração de Miranda parou de bater. Lady Olivia Bevelstock. Ah, não é o amor? Já faz 5 anos que realizamos essa brincadeira e é a primeira vez que um time é formado por irmãos. Miranda voltou a respirar, sem saber ao certo se estava desapontada ou aliviada. Olivia, por sua vez, não tinha dúvidas sobre seus sentimentos. Estou désolée, murmurou ela, em seu francês sempre macarrônico. Tantos cavalheiros, e fui acabar logo com minha irmã. Quando será que vou ter outra ocasião para saracotear por aí com um cavalheiro? É um desperdício, Miranda. Um desperdício. Poderia ser pior. Miranda foi pragmática. Nem todos os cavalheiros aqui são... cavalheiros. Com Tanner, pelo menos, você sabe que ninguém vai tentar seduzir você. Não é muito consolador. Isso eu te garanto. Liv, estou chamando o par de Lord Westham. E a moça é... Treinou Lady Chester. A senhorita Miranda Shiver. Olivia cutucou um cotovelo dizendo: Que sorte! Miranda apenas deu de ombros. Ah, não seja tão diferente.
respondeu Olivia. Não acho que ele é divino? Eu daria meu pé esquerdo para trocar de lugar com você. Ora, mas por que não trocar de lugar? Não há nenhuma regra contra isso. E afinal de contas, você gosta do Turner. Até demais, pensou Miranda, amarga. Então, quer trocar comigo? A não ser que você também esteja de olho em Lord Westholm. Não, respondeu Miranda, tentando não apresentar desalento. É claro que não. Então vamos trocar, exclamou Olivia animada. Miranda não sabia se deveria agarrar a chance ou correr para se esconder embaixo da cama. De qualquer maneira, não tinha nenhuma desculpa para recusar o pedido de Olivia. Livy certamente perguntaria por que motivo ela não queria ficar sozinha com Turner. Sendo assim, o que poderia dizer? Abre aspas. Acabei de me declarar para o seu irmão, e agora temo que ele me odeie? Não posso ficar sozinha com Turner por medo de que ele me deflore? Não posso ficar sozinha com ele por medo de que eu o deflore? Fecha aspas. Só de pensar, tinha vontade de rir. Ou chorar. Mas Olivia a encarava com expectativa. Foi daquele jeito olivesco que ela já tinha aperfeiçoado, vejamos, aos 3 anos. Foi então que Miranda percebeu que não havia nada que pudesse dizer ou fazer, pois acabaria sendo dupla de Turner. Não que Olivia fosse mimada, embora um pouco sim, mas o fato é que se Miranda sequer tentasse evitar o assunto, Olivia iria reagir com um interrogatório tão preciso e persistente que ela acabaria revelando tudo. E depois lhe restaria apenas sair do país. Ou, ao menos, encontrar uma cama sobre a qual pudesse se esconder durante uma semana inteira. Sendo assim, Miranda suspirou e concordou, e tentou pensar no lado bom, ou nos males que vêm para o bem. Mas logo deduziu que isso não se aplicava a ela naquele momento. Olivia pegou a mão da amiga e apertou. Ah, Miranda, obrigada. Espero que Turner não se incomode, disse Miranda cautelosa. Ah, ele não vai se incomodar. Aposto que vai cair de joelhos, agradecendo aos céus por não ter que passar a tarde inteira comigo e achar que eu sou uma pirralha. Não acha? Não. Acha sim. Ele vive dizendo que eu deveria ser mais como você. Miranda virou-se para ela surpresa. Ah, é? Aham. Mas Olivia havia voltado a prestar atenção em Lady Chester, que estava ao fim da tarefa de parear as damas e os cavalheiros. Quando terminou, os homens foram em busca de suas parceiras. Eu e Miranda vamos trocar de lugar, exclamou Olivia quando Turner chegou ao lado dela. Você não se incomoda, certo? Ele disse que não, mas Miranda não apostaria nenhum centavo na verdade daquelas palavras. Afinal, o que mais ele poderia dizer? Lord Westholm chegou logo depois, e embora tenha tido a educação de tentar esconder, parecia maravilhado com a troca. Turner não disse nada. Perplexa, Olivia franziu os olhos para Miranda, mas foi ignorada. Tenho aqui a primeira pista, anunciou Lady Chester. Cavalheiros, por favor, venham buscar seus envelopes. Turner e Lord Westholm foram até o meio do salão e voltaram logo depois, de posse de impecáveis envelopes brancos. Vamos abrir lá fora, disse Olivia a Lord Westholm, lançando um sorriso travesso para Turner e Miranda. Não quero que ninguém me escute enquanto discutimos nossa estratégia. Parecia que os demais competidores também tinham tido a mesma ideia, pois, logo depois, Turner e Miranda se viram completamente sozinhos. Ele respirou fundo e colocou a mão na cintura. Não fui eu que pedi para trocar, disse Miranda imediatamente. Foi Olivia. Ele ergueu a sobrancelha. É verdade, insistiu ela. Olivia está interessada em Lord Westholm e acha que você a considera uma pirralha. Ela é mesmo uma pirralha. Naquele momento em particular, Miranda não sentia a menor vontade de discordar, mas comentou mesmo assim. Não faz a menor ideia das consequências de sermos uma dupla. Você poderia ter se recusado a trocar, observou ele. Ah, é mesmo? Sobre quais argumentos? Indagou Miranda irritada. Afinal, ele não tinha nada que se mostrar tão contrariado com a troca. Poderia me dizer, por favor, como eu poderia ter explicado para ela que nós não deveríamos passar a tarde juntos? Turner não respondeu, já que presumiu ela não tinha resposta para dar.
Apenas girou nos calcanhares e saiu do salão, pisando forte. Miranda ficou observando por um momento, mas quando se tornou evidente que ele não tinha a menor intenção de esperar, bufou e saiu correndo logo atrás. Turner, será que dá para ir mais devagar? Ele estancou, deixando sua impaciência bem clara nos movimentos exagerados do corpo. Quando ela o alcançou, o semblante dele transparecia tédio e irritação. Sim, disse arrastadamente. Ela se esforçou para não perder a paciência. Será que podemos, ao menos, ser educados um com o outro? Não estou bravo com você, Miranda. Bem, saiba então que sua imitação me enganou direitinho. Estou frustrado. E de forma que fez com que ela tivesse certeza que ele queria chocá-la. E ele grunhiu. Em mais sentidos do que você seria capaz de imaginar. Ellen rusbeceu. Era capaz de imaginar. Inclusive, imaginava com bastante frequência. Só abra o envelope, pode ser? Resmungou ela. Ele entregou a ela, que então o abriu. Sua próxima pista fica sob o sol em miniatura, leu Miranda. Ela olhou para Turner, mas ele não estava olhando para ela. Também não estava olhando. Simplesmente o encarando. Do nada. Como que preferia estar em outro lugar? A Orangerine. Àquela altura, Miranda estava quase indiferente se ele iria ou não participar. Sempre achei que laranjas são como balinha de sal. Ele assentiu bruscamente e fez um gesto, indicando que ela deveria passar na frente. Em seus movimentos, contudo, havia um certo quê de grosseria, de modo que, ao avançar, ela sentiu uma vontade incontrolável de cerrar os dentes. Sem dizer nada, ela saiu marchando da casa e seguiu para a Orangerie. Ao que tudo indicava, ele mal podia esperar para chegar ao fim daquela maldita caça ao tesouro, não é? Bem, ela teria o maior prazer em fazer a vontade dele. Miranda era muito inteligente. De certo, aquelas pistas pareciam fáceis. Em cerca de 1 hora já poderiam estar de volta aos seus respectivos aposentos. De fato, encontraram uma pilha de envelopes sobre o pé de laranja. Sem dizer nada, Turner pegou um e entregou a ela. No mesmo silêncio, Miranda o abriu. Leu e passou para Turner. Os romanos estão com a próxima pista. Você estava irritado com o silêncio dela. Ele não demonstrou. Dobrou o papel de qualquer jeito, encarando-a com uma expressão de tédio e expectativa. Embaixo de um arco, declarou ela. Os romanos foram os primeiros a usar essa estrutura arquitetônica. Há vários no jardim. E, de fato, em 10 minutos, eles estavam com outro envelope nas mãos. Sabe quantas pistas ao todo teremos que decifrar? Perguntou Turner. Era a primeira frase dele desde o início do jogo. O que ele queria saber era quando poderia se ver livre dela. Miranda trincou os dentes com um insulto, balançando a cabeça e abriu o envelope. Precisava manter a compostura. Se permitisse que Turner abrisse a menor fenda em sua fechada, ela iria ruir por completo. Controlando-se a ponto de assumir uma expressão impassível, ela abriu o papel e leu. Agora começa a caçada para a próxima pista. Algo a ver com caça, presumo, arriscou Turner. Ela ergueu a sobrancelha. Ah, resolveu participar? Não seja mesquinha, Miranda. Ela deixou escapar um suspiro irritado e decidiu ignorá-lo. Tem uma pequena cabana de caça ao leste daqui. É uma caminhada de uns 15 minutos. E como você descobriu essa cabana? Tenho caminhado um bocado. Sempre que eu estou em casa, presumo. Miranda não viu por que negar. Turner olhou para o horizonte, franzindo os olhos. Acha mesmo que Lady Chester nos mandaria tão longe da casa? Eu acertei todas até agora, retorquiu Miranda. De fato. Entediado, ele deu de ombros. Pode ir na frente. Então, seguiram pela mata, quando 10 minutos depois, Turner olhou, ressabiado para o céu. Parece que vai chover, disse lacônico. Miranda olhou para cima. Ele tinha razão. E o que pretende fazer? Agora? Não, semana que vem. Claro que agora é seu Palerma. Palerma? Ele sorriu, quase cegando com seus dentes brancos. Assim você me magoa. Miranda estreitou os olhos. Por que decidiu me tratar bem de 1 hora para outra?
Decidi, murmurou ele, deixando-a mortificada. Ah, Miranda, prosseguiu ele, com um suspiro condescendente. Talvez eu goste de tratá-la bem. Talvez não. Talvez sim, insistiu ele. E talvez você é que dificulte as coisas de vez em quando. Talvez, disse ela, imitando a impertinência dele. Vai chover daqui a pouco, então é melhor andarmos logo com isso. O estrondo de uma trovoada abafou a última palavra dela. Talvez você esteja certa, respondeu Tanner, olhando para o céu de cara fechada. Estamos mais perto da cabana ou da casa? Da cabana. Então vamos logo. A última coisa que eu quero é ter que enfrentar uma tempestade de raios no meio das árvores. Miranda concordava, a despeito de suas preocupações com a decência. Então se pôs a caminhar mais rápido em direção à cabana de caça. Mas não tinham andado nem 10 metros quando a primeira gota caíra. 10 metros depois, já estavam sobre uma chuva torrencial. Turner pegou a mão dela e começou a correr, puxando-a pela trilha. Miranda tropeçava atrás dele, perguntando-se por que correr, uma vez que ambos já estavam encharcados da cabeça aos pés. Poucos minutos depois, chegaram à cabana de caça. Turner foi até a porta e girou a maçaneta, mas nada aconteceu. Mas que diabos! Resmungou ele. Está trancada? Perguntou Miranda, batendo o queixo. Ele fez que sim com a cabeça. O que vamos fazer? Ele respondeu, tentando arrombar a porta com o ombro. Miranda mordeu o lábio. Devia ter doído. Ela tentou abrir a janela trancada. Turner arramateu outra vez contra a porta. Miranda contornou a casa e tentou outra janela. Com um pouco de esforço, conseguiu abri-la. No mesmo instante, ouviu Turner arrombar a porta, entrando na cabana aos tropeços. Chegou a pensar em entrar pela janela, mesmo assim, mas então decidiu ser caridosa e fechou-a outra vez. Ele tinha se esforçado tanto para arrombar a porta. No mínimo que ela podia fazer era deixá-la acreditar que tinha sido seu salvador. Miranda! Chamou ele. Ela voltou para a frente da casa. Estou aqui, respondeu, correndo para dentro e fechando a porta ao passar. Que diabos estava fazendo lá fora? Sendo muito mais generosa do que você seria capaz de imaginar, respondeu ela, arrependendo-se de não ter entrado pela janela. Como? Só estava olhando, desconversou ela. Chegou a danificar a porta? Não muito, mas o trinco está quebrado. Ela estremeceu. Machucou o ombro? Não. Ele tirou o casaco encharcado, pendurando em um gancho na parede. Tire o seu. Ele gesticulou, indicando a leve peliça dela. Troço, qualquer que seja o nome. Miranda balançou a cabeça, abraçando o próprio tronco. Turner olhou para ela com impaciência. Está um pouco tarde demais para se importar com um recato. Alguém pode entrar a qualquer momento. Duvido muito, disse ele. Aposto que estão todos salvos no escritório, quentinho de Lord Chester, olhando para todas as cabeças empalhadas que ele tem na parede. Miranda tentou ignorar o nó que se formava em sua garganta. Esquecera que Lord Chester era um caçador contumaz. Olhou ao redor. Turner estava certo. Não havia envelope branco à vista. Era muitíssimo improvável que alguém topasse estar ali com eles, e o temporal lá fora, pelo jeito, não dava o menor sinal de diminuir. Por favor, me diga que você é uma daquelas mulheres que dão mais importância à moral do que à própria saúde. Não, é claro que não. Miranda tirou a peliça e a pendurou no gancho, ao lado do casaco dele. Sabe acender a laleira? Perguntou ela. Saberia, se tivesse madeira seca. Ah, mas com certeza deve haver lenha em algum lugar por aqui. Afinal, estamos em uma cabana de caça. Ela ergueu os olhos, esperançosos para Turner. Os homens não gostam de se aquecer durante uma caçada? Depois da caçada, corrigiu ele, distraindo, enquanto procurava a lenha. E quase todos os homens, incluindo Lord Chester, presumo, são tão preguiçosos que preferem fazer uma curta viagem de volta em vez de se dar ao trabalho de acender uma fogueira ao meio da trilha. Ah! Por um momento, ela ficou imóvel, observando-o percorrer o cômodo. Então falou. Vou a outro aposento para ver se há roupas secas que possamos vestir. Boa ideia. Turner ficou olhando as costas dela enquanto Miranda se afastava. A blusa encharcada estava colada ao corpo, e o tecido molhado deixava entrever uma nuance quente e rosada de pele. Turner, que estava morrendo de frio por causa da chuva,
sentiu um calor intenso surgir no meio das pernas com impressionante rapidez. Xingou, dando topada ao abrir um baú de madeira à procura de lenha. Céus! O que fizera para merecer aquele tormento? Se recebesse papel e caneta e tivesse que escrever a tortura perfeita, jamais teria sido capaz de conceber algo tão cruel. E olha que Turner tinha uma imaginação muito fértil. Achei lenha! Turner seguiu a voz de Miranda e foi ao aposento contíguo. Ali, ela apontou para uma pilha de lenha ao lado da lareira. Presumo que Lord Chester prefira usar esta lareira enquanto está aqui na cabana. Turner olhou para a cama imensa, coberta de colchas macias e travesseiros fofinhos. Fazia uma boa ideia do motivo pelo qual Lord Chester preferia aquele quarto. E não era nada que envolvesse reconchodura Lady Chester. Na mesma hora, pôs um pedaço de lenha na lareira. Não acha que deveríamos usar a de outra sala? Perguntou Miranda, que também não poderia ter deixado de notar a imensa cama. Está bem claro que esta aqui é mais usada. É perigoso usar uma chaminé suja. Pode estar entupida. Miranda sentiu lentamente e Turner percebeu que ela fazia um esforço enorme para não deixar transparecer seu desconforto. Então, continuou a procurar roupas secas enquanto Turner acendia o fogo. Mas só o que encontrou foram os cobertores velhos que pareciam ser bem ásperos. Turner estava olhando quando ela se enrolou em uma coberta. Cachemira? Perguntou ele sarcástico. Ela regalou os olhos e Turner percebeu que até naquele momento ela havia notado que ele a observava. Ele sorriu. Na verdade, estava mais para um esgar. Miranda podia estar desconfortável, mas ora diabos, ele também estava. Ela por acaso achava que estava sendo fácil para ele? Ela dissera que o amava, pelo amor de Deus. Por que diabo fazer uma coisa dessa? Será que Miranda não sabia absolutamente nada sobre os homens? Será que não entendia que uma declaração de amor iria apavorá-lo com toda certeza? Não queria que ela confiasse o coração a ele. Não queria aquela responsabilidade. Já fora casado. Seu próprio coração já tinha sido arrancado, pisoteado e atirado em um braseiro. A última coisa que queria era ser encarregado do coração de outra mulher, ainda mais de Miranda. Use a coxa da cama, disse ele, dando de ombros. Parecia ser mais confortável do que os panos que ela encontrara. Mas ela recusou. Não quero desfazer a cama. Não quero que ninguém saiba que estivemos aqui. Ah, sim, disse ele sem muito tato. Porque se soubessem, eu teria que me casar com você, não é? Miranda ficou tão abalada que ele se viu forçado a murmurar um pedido de desculpas. Céus! Ele não gostava nada da pessoa que estava se transformando. Não queria magoá-la, só queria... Inferno! Ele não sabia o que queria. Naquele momento, mal conseguia pensar em qualquer coisa além do esforço de conter as próprias mãos. Sendo assim, resolveu se ocupar com a lareira, grunhindo com satisfação quando finalmente uma pequena chama amarela envolveu um pedaço de lenha. Calma, calma, murmurou ele, com muito cuidado, colocando o graveto menor no fogo. Isso, assim, isso. Turner? Conseguir acender a lareira, disse ele, sentindo-se meio bobo por estar tão animado. Miranda estava agarrada a cobertor fino ao redor dos ombros. Isso não vai ajudar em nada, depois que a blusa molhada e encharcada encobertou, observou ele. Não tenho muita escolha, não é mesmo? Você sabe quem. Eu pretendo me secar. Turner levou os dedos aos botões da camisa. Melhor eu ir para outra sala, murmurou Miranda. Turner notou que ela nem se mexeu. Então deu de ombros e tirou a camisa de uma vez. É melhor eu ir, repetiu ela. Então vá, disse ele com um ar zombeteiro. Miranda não conseguiu dizer o que pretendia. Seu rosto foi tomado por uma expressão de horror. Você o quê? Eu preciso rir. Então, ela realmente saiu do quarto. Turner balançou a cabeça. Mulheres. Você que havia no mundo quem as entendesse? Primeiro, tinha dito que o amava. Depois, queria seduzi-lo. Depois, passara 2 dias inteiros o evitando. E naquele momento, parecia apavorada. Turner chacoalhou a cabeça,
lançando as gotículas de água da chuva. Com o cobertor por cima do ombro, postou-se diante do fogo para se secar. Suas pernas, contudo, ainda estavam desconfortavelmente frias. Olhou de relance para a porta que Miranda fechara ao sair. Dado o estado de constrangimento virginal em que se encontrava, ele duvidara que ela entraria sem bater. Com pressa, arrancou a calça. O fogo começou a aquecê-la no mesmo instante. Olhou outra vez para a porta. Por via das dúvidas, tirou o cobertor do ombro e prendeu ao redor da cintura. Parecia um kilt. A expressão que ela fizera ao sair correndo do quarto. Timidez de uma menina virgem. Mas também algo mais. Fascínio, desejo. O que ela poderia estar prestes a dizer não era "eu preciso ir". O que foi que disse de fato? Se ele tivesse parado na frente dela, tomado seu rosto nas mãos e sussurrado "diga", o que ela teria falado? 3 de julho de 1819. Eu quase disse outra vez, e acho que ele sabia. Acho que ele sabia o que eu ia dizer.